Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online. E no nosso quadro, Entrevista da Semana, temos o enxadrista típico, aquele enxadrista que gosta de xadrez mesmo, que quer melhorar, que quer evoluir, mas tem a formação dele, a profissão dele, e o xadrez entra ali, um pouquinho como entretenimento e muito como treinamento. Sérgio Pérez, tudo bem? Tudo bom, e você, Gerson? Joinha! Nós estamos aqui em São Sebastião do Paraíso e o Sérgio está lá em São Paulo, aonde tem mais movimento, onde acontece mais o xadrez. Ô Sérgio, em termos assim antes da gente entrar na parte de xadrez mesmo, fala aí da sua formação. Vamos primeiro no extra tabuleiro. Sua formação, o que você trabalha, o que você faz? Vamos lá, legal. E assim, eu sou formado em engenharia de telecomunicações, né? E também me formei em gestão financeira. Então, um determinado tempo, como basicamente todo mundo tenta, você vai fazer a formação, trabalhei de estagiário, enfim, um determinado momento acabei indo trabalhar na área de banco, gostei bastante, na área de investimento, foi até por isso que depois eu fiz gestão financeira e tudo mais, né? Então, assim, e hoje na verdade, eu tenho uma sociedade, a gente tem um comércio, né? Então, hoje já não trabalho muito envolvido com aquilo que eu me formei. Então, assim, é uma rotina meio típica. Ela só é um pouco atípica do normal das pessoas, porque, na verdade, eu trabalho à noite, trabalho com delivery, né? Então, normalmente, enquanto eu vejo aí o pessoal, depois a gente vai comentar um pouco mais, o pessoal tá podendo jogar aí os torneios, que normalmente são à noite, na verdade, eu estou trabalhando, né? Assim, então, eu não consigo focar isso daí, nos torneios. Só de vez em quando a gente reveza ali umas folgas e tudo mais. Mas assim, é aquela rotina, né? Então a gente tem que acordar, tem que trabalhar, já acabei essa parte, né, do estudo, digamos assim, de faculdade e tudo mais, eu já não busco mais, né? Então já duas faculdades para mim acho que já foi bastante, né? Então assim, a gente tem aquela rotina normal, né? E aí agora eu começo a colocar também treinamento, né? Que a gente vai conversar aí, porque eu tenho essa pretensão aí de jogador, né? Da gente estar trabalhando com essa parte de treinamento e participar de campeonato, assim que a gente puder voltar a jogar presencial, né? Não só ficar no online, né? Legal. Bom, e de onde vem esse sobrenome bacana aí, Sérgio Pérez? Pérez parece que é um sobrenome de cara bom de xadrez, é verdade? A gente tá treinando para isso, né? Agora, até assim, acho que é bom comentar, porque o pessoal vai ver Sérgio Pérez e Gerson Pérez, só que a gente, na verdade, não que a gente saiba, a gente não é parente, né? É, Se conhecer faz pouco tempo, na verdade, exatamente. E né? no meio do xadrez também tem o Saulo Pérez, né? Do Tem. Sul. Acho que nós vamos poder montar uma equipe boa aí em breve. Vamos ver. Bom, então é o seguinte, bom, eu ouvi dizer que você tem a pizza mais saborosa aí de São Paulo, é verdade? É verdade. A gente tem bastante cuidado, viu? A gente faz a melhor qualidade. E sendo proprietário de empresa, claro que tem as responsabilidades e tal, mas isso te gera um pouco mais de flexibilidade em termos de horários, né? Claro que tem aquele horário que você vai chegar na empresa e tal, mas assim, ao longo do dia, especialmente trabalhando à noite, ao longo do dia dá para fazer outras coisas. E o xadrez, né, que você tem feito aí um excelente trabalho, né, de desenvolvimento, né, buscando recursos para poder evoluir. Nós já vamos falar o que você gosta, né? Se é mais vídeo, se é mais livro, se são plataformas, ou se é tudo misturado, se gosta mais do presencial, do online e tal. Bom, mas antes de tudo, como é que você conheceu o xadrez? Isso foi em universidade? Foi um vizinho que te apresentou? Você foi a algum clube de xadrez que você soube? Como é que veio o seu interesse pelo xadrez? É bem curioso. É assim, tem algumas pessoas que agora quando eu falar,
né, principalmente o pessoal mais novo, não vai saber nem da realidade do que eu estou falando. Eu aprendi numa aula de informática, né, hoje eu estou com 39 anos, eu aprendi com 14. Então, nessa época no colégio, foi num computador 386 e a aula era 3 alunos por pessoa, 2 ou 3 alunos por pessoa, né? Hoje em dia a gente não consegue nem imaginar um negócio desse, né? Principalmente o pessoal mais agarotada, o pessoal mais novo, não sabe nem o que é isso daí de compartilhar um computador em 3 numa aula de informática, né? Porque hoje em dia o celular já é um computador. Na verdade, o celular tem mais memória do que aquele computador que eu comecei a jogar lá, o 386. E tinha 2 colegas, né, numa atividade ali da aula ali, aí teve um momento que acabou e a professora ela deixou mexer no computador e tinha um joguinho de xadrez e os 2 sabiam jogar. Eu não, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, enfim, nem tinha me interessado, nunca tinha ouvido falar de xadrez. E os 2 conheciam, eles começaram a jogar lá entre eles, aí eu me interessei, né, eu falei assim, olha, parece legal, tá? Até porque os 2 ficaram, eu fiquei meio que excluído, né? Porque eu não sabia jogar, então aí eles ficaram lá jogando. Eu falei, poxa, me ensina aí então a jogar. Aí um tinha um tabuleiro lá, daí no dia seguinte levou lá um tabuleiro, começou a me ensinar e aí eu comecei a pegar gosto. Só que o que acontece? É aí que entra a questão, né? Que a gente conversou, a questão assim, do xadrez. Ele tem várias vertentes, né? Tem a questão do lúdico, tem a questão do entretenimento e tem a questão da competição. Então eu comecei a perder, né? É uma coisa meio óbvia. E só que eu não gostei disso. Até hoje eu não gosto muito de perder, não. Então eu comecei a treinar. Então eu jogava com eles, ficava vendo os lances. Eles me emprestaram um livro lá, que eu agora não vou nem lembrar o nome dos livros. E eu comecei a estudar justamente porque eu queria jogar com eles, mas eu não queria perder. Então eu comecei a treinar. Um deles não jogava muito bem, questão aí de um mês e meio, eu já estava ganhando dele. O outro eu precisei aí de uns 4, 5 meses, que foi justamente até num torneio do colégio, na final, a gente jogou a final, eu nunca tinha ganhado dele, e na final eu consegui ganhar. Daí isso acabou me motivando assim, a querer continuar, né, na verdade, porque então eu fui treinando ali com eles, a gente jogava, aí eu comecei aí no Sesc, tinha um pessoal ali no Sesc Pompeia, comecei aí no clube de xadrez. No clube de xadrez apanhava pra caramba, né? Porque o pessoal muito forte. Mas aí você vai pegando uma bagagem, aí quando eu fui lá pro torneio do colégio, acabei jogando contra ele, contra o meu amigo que me ensinou. Aí ganhei, aí eu tomei gosto. Aí eu tomei gosto de continuar. Só que tem um detalhe. Eu aprendi lá, que nem eu falei, com uns 14, eu joguei até uns 19, né? Eu continuei, eu joguei alguns torneios do colégio, pelo colégio, frequentava lá o clube de xadrez. Aí com uns 19 eu parei, né? Aí segui meio que uma rotina aí, digamos assim, normal de começar a trabalhar, estudar, ficou mais puxado, mais pesado. Eu tomei essa decisão, né? Porque eu não estava tendo tempo para treinar. Então, é que nem eu falei assim, eu queria participar de competição, mas eu tenho que treinar para poder ter um desempenho, né? Então, eu acabei deixando meio que de lado mesmo, né? Deixei de lado. Eu voltei a jogar, a treinar, fazem aí uma questão de uns 3 anos, né? Que aí consegui organizar, tinha deixado realmente assim um pouco de lado. Eu sempre guardei o tabuleiro que eu tinha comprado lá, na época um de madeira, bem bonitão assim, tal, eu deixei ele guardado, ficou lá guardado um bom tempo aí. E aí agora eu tô conseguindo colocar aí um ritmo de treinamento para voltar, porque eu gosto mais que nem eu comentei, eu gosto mais de jogar torneio mesmo, né? Eu gosto dessa parte competitiva do xadrez. Bacana demais a sua história. Puxa vida, e xadrez e tecnologia hoje é algo tão forte. E lá atrás, né, um laboratório de informática com 386, lembra 386, 486, 586, depois passou a ser Pentium, né, ao invés de ter o 686, foi já a tecnologia Pentium. O Pentium foi meu primeiro computador, foi em 96. Então, na época,
dava para você comprar um carro simples, um carro popular, ali usado, claro, né? Aí os colegas todos compraram o carro e eu comprei o computador. Isso fez uma diferença enorme nos torneios, né? Porque deu para preparar ali bastante. Eu lembro, usava o Frites, acho que era o Frites 2, tinha as Bays, era o 6.0, mas eu passei também todo esse período aí que você está falando, mas fui apresentado mesmo a um bom computador, que tinha escolas que eu dava aula, mas computador pessoal mesmo foi só em 96. Agora chegou uma hora que você decidiu ser um bom enxadrista. Eu convidei o Sérgio até para essa entrevista, porque o Sérgio representa o enxadrista médio, mas não médio mediano de força. Médio, na média dos jogadores, tem o perfil do Sérgio, tem a profissão dele, tem a formação dele e gosta de xadrez e quer melhorar. Aí a ideia é perguntar para o Sérgio como é que foi a trajetória dele, o que ele tem feito para melhorar o xadrez dele, porque ele está evoluindo. Então, se você é um xadrista do perfil do Sérgio, vendo a história dele, pode servir de espelho para você também avançar, melhorar o seu xadrez. Então, chegou o momento que você decidiu melhorar. O que você procurou? Já tinha muita coisa online, você foi mais para vídeo, você pegou livro, inclusive digital, você foi atrás de aula. Qual foi a decisão? Assim, tem que ir para o torneio, tem que me preparar. Como é que você se preparou para ser um enxadrista melhor? Vamos lá. Assim, o que acontece? Na época que eu comecei, tinha uma dificuldade muito grande de material, né? Então, assim, por exemplo, não existia essa questão de videoaula, né? A internet, para começar, não era nem perto do que ela é hoje, então não tinha. E a disposição de livros era muito pouca aqui no Brasil, principalmente em português, né? Então você conseguiria ainda encontrar alguma coisa em espanhol ou em inglês. Mas hoje a gente já tem justamente o contrário, né? Hoje a gente tem um acesso ao material muito grande. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi justamente procurar na internet, YouTube, Google, enfim. Comecei a procurar alguns canais, né, para poder voltar, e também agora com essa facilidade de carregar, que você não, dentro de um notebook você pode ter lá 500 livros, né, não que vai conseguir trabalhar com tudo isso daí, mas eu quero dizer a diferença de antes você ter, para você ter uma biblioteca, você precisaria de um espaço físico muito grande, então hoje você consegue ter diversos livros de diversas línguas no computador. Então, primeiro eu comecei a procurar na internet, né? Então, assim, o que eu faço, na verdade, eu vi bastante canais, hoje em dia tem bastante canais, eu coloquei assim, eu acompanho aqueles que eu mais me identifiquei, né? Assim, pela metodologia da pessoa ou pelo assunto que está sendo abordado, como a pessoa aborda o assunto, né? Então, assim, eu não colocaria, por exemplo, tem um canal, né, eu não gosto de classificar, que nem às vezes eu vejo o pessoal às vezes conversando assim nos grupos de WhatsApp, esse canal é melhor do que o outro, aquele é melhor do que eu vejo de uma outra forma, eu vejo aquele que me identifica mais, né? Então, assim, que a pessoa ela fala de uma linguagem que eu entendo do que eu gosto, né? Então, eu acho que tem para todo mundo. Hoje em dia tá fácil da pessoa acompanhar em relação a material, né? Então, eu procuro eu faço, na verdade, justamente ser uma mescla, né? Então, eu vejo um pouco de vídeo, eu tenho alguns livros digitais, né? Então, eu utilizo o livro digital e eu também uso um programa, né? Que é o CT Art, lá da Chess King. Você consegue baixar num tablet, consegue baixar no celular para ficar fazendo alguns treinos de tática, de estratégia. Ele não vai trazer muito a parte teórica, mas você consegue desenvolver já mais a parte prática, né? Então, eu faço meio que uma mescla do tudo, né? É tentar agregar, né? Então, assim, em vez de excluir um ou outro material, na verdade, é tentar agregar tudo que a gente tem na mão. Então, às vezes eu posso pegar um determinado assunto, eu estou querendo estudar uma determinada abertura. Então, eu entro lá num canal, eu sei que a pessoa está falando, está destrinchando aquela abertura, aquela defesa, pega um livro para dar uma complementada, enfim. Aí é para tentar usar agora essa tecnologia
a meu favor, vamos colocar assim, né? Ao nosso favor. Muito bom. Você falou, inclusive, de excesso, falou de falta. Lá atrás, a gente tinha dificuldade, era exatamente com falta de material. Era difícil o acesso ao conhecimento de xadrez, eram livros em inglês, livros em espanhol, tinha que importar isso. Era muito difícil. Eu lembro, quando eu comecei em 89, ligava na casa do mestre, aí em São Paulo, falava com o Antônio Pacini. Às vezes ele tinha obra, às vezes não tinha, tinha que às vezes pedir. Aí você mandava o dinheiro para ele depois de umas semanas, né, quando tinha que importar o livro, talvez às vezes até meses, esse livro chegava para a gente, né, via correios. Então, era muito difícil o material mais caro e tal. Hoje a gente vive uma outra realidade. Hoje a gente vive o excesso de locais para você jogar, excesso de locais para você entrar aí no YouTube, tem um monte de canais, tem um monte de propostas, excesso de livros mesmo. É fácil você comprar livros hoje, tem muitas lojas especializadas em xadrez, inclusive no Brasil. Tem uma Amazon, por exemplo, brasileira, que você pode comprar praticamente, pelo menos boa parte desses livros que estão fazendo mais sucesso de xadrez lá fora, você consegue encontrar. Então, tem que fazer esse equilíbrio. Eu lembro quando estudo, e quando estudei muito mais filosofia, tem uma frase muito bacana do Sócrates que é: conheça-te a ti mesmo. Não é bem dele, né? Ele foi lá no templo de Delfos e lá estava essa frase. Mas tem uma outra frase tão boa quanto que todo mundo esquece. Lá também estava escrito: nada em excesso. Então, o grande problema hoje é buscar esse equilíbrio. Hoje está muito em excesso, né? Tem muita exposição, muito conteúdo. Agora, como é que você faz para gerenciar tudo isso? Como é que você faz para se organizar? Então, precisa de um plano, né? Um plano de aula, um plano de estudo, você ter uma orientação de alguém, você ter uma perspectiva de evento. Olha, eu vou me preparar para determinado torneio, são esses livros, são esses materiais. Então, de início, nós começamos por esse lado aí que você colocou muito bem. Vamos agregar, vamos juntar as coisas. O que é útil, que combina comigo, vamos agregar. Agora, você como enxadrista amador, interessado em melhorar o seu xadrez, quais foram as barreiras, tirando essa que a gente já falou? A tecnologia trouxe muito material, então você vai ter que fazer um filtro. Mas na parte técnica, abertura, meio jogo final, tática, estratégia, análise com foco no cálculo, o que que você sentiu mais dificuldade ao pesquisar material, a identificar o que que você precisava para o seu nível de jogo? Essa questão da identificação do material para o nível, isso daí é uma coisa bem complicada e bem importante. Eu digo complicada no sentido do quê? Da gente realmente ter um foco. Por quê? Porque às vezes você está num grupo de discussão, né, fórum de discussão, grupo do WhatsApp, fala assim: olha, tem um livro bom de cálculo, um exemplo. Só que quando você vai ver, assim, o nível está muito acima, entendeu? Então aí frustra um pouco. Até existe, quando eu estava começando a treinar, voltando rapidamente lá para aquele tempo que eu treinava sozinho, não tinha um treinador, não tinha alguém assim para orientar, eu comprei aquele livro do Kotov, né? Pense como um grande mestre, em espanhol, né? O que acontece? Aquele livro, você, por exemplo, eu estava mais ou menos com uns 15 anos, começando a desenvolver. Aquilo lá é terrível. Assim, não estou criticando a obra, né? Quem sou eu para criticar a obra? Não é isso. Mas eu digo assim, você pegar um livro sem nenhuma bagagem e começar a querer entender aquele livro, querer começar a entender, então fica muito complicado. Tem um outro livro que ele chama Como Pensar em Xadrez, que é de uma capinha amarela, que é de um grande mestre polonês. E ele vem com uma teoria, de novo, não vou criticar a metodologia dele, não estou criticando o livro, né? Mas assim, também, eu comecei a falar, poxa, esse livro aqui vai me ajudar, né? Então, eu comecei a ler, ele tem hoje em dia está muito na moda falar algoritmo, né? É a forma de você pensar, a forma de você analisar alguma coisa. Nossa, é um livro também assim, que
para quem, no meu caso, que nem estava começando, estava desenvolvendo sozinho. Lógico, você pega uma dica ou outra com alguém lá no clube e tudo mais. Esse livro, praticamente, naquela época, quase me fez desistir, porque eu achei muito complexo. Eu achei assim, a forma que ele falava, que ele passava ali, eu falei, nossa, se tiver que ser desse jeito, pegando esses 2 livros, eu tô achando que isso daqui não é para mim, né? Assim, eu falei, nossa, não vou ficar, não vou chegar, não vou desenvolver. Então, hoje em dia, assim, eu não uso, digamos assim, voltando para esse livro do Como Pensar em Xadrez, por exemplo, eu não uso o algoritmo que ele usa, mas os exercícios dele hoje, assim, tem exercícios obviamente difíceis, complicados, mas já não me assustam como assustaram anteriormente, né? Então, assim, hoje é importante e tem essa facilidade de você, às vezes, pegar nem que seja um treinador, num primeiro momento, ou um jogador um pouco mais forte, para ele conseguir te dar um direcionamento, assim, olha, amigo, você tá indo para um livro de cálculo, você está indo para um livro de tática, por exemplo, que hoje você vê que tem livros de tática que são separados até por níveis, né? Então, de 1.400 a 1.500, de 1.500 a 1.600, um exemplo. E aí, às vezes, eu tô lá no 1.500, 1.600, é meu nível, e já estou querendo resolver um de 2.000. Você pode até querer, você pode até ir tentar fazer, mas você já tem que estar ciente que, como o nível ele é bem mais alto, você não vai se frustrar, entendeu? Então, assim, você pode fazer para se desafiar, mas então você tem que voltar para aqueles lá também do 1.500 ao 1.600 e ir resolvendo. Então, é importante você ter alguém que auxilie, né? Nem que seja pelo menos por um período, porque a gente sabe também que às vezes o jogador amador, de repente, não vai ter condições também financeiras, a gente sabe, de ficar com um treinador, com um professor, fazendo um acompanhamento, né? Mas você consegue, de repente, montar um planejamento com a pessoa ali e falar assim, ó, segue esse roteiro aqui por um ano, alguma coisa nesse sentido. Mas você consegue hoje também ter material nivelado, né? Que antigamente, até pela falta, praticamente assim, pega o que tem e tem que estudar. O que, digamos, é o que tem para hoje, né? Então, você tinha que estudar o que tinha, digamos assim. Né? Então, hoje, assim, uma coisa que também precisa, que é fundamental, é justamente ter essa questão da disciplina, né? De montar um cronograma. Uma vez que você montou um cronograma, é importante você ter essa disciplina de seguir o cronograma. Uma coisa que me ajudou muito no extra tabuleiro, eu trabalhei um bom tempo com vendas, então a gente trabalha muito com questão de metas, né? Então, hoje, para eu desenhar uma meta, que nem em cima de um cronograma, de um treinamento, para um torneio, ou para um objetivo um pouco mais longo, né? Que a gente tem objetivos aí de médio, curto, médio e longo prazo, facilita um pouco. Então, ajuda, né? Ajuda a gente desenvolver isso. Então, assim, é importante ter um direcionamento, né? Um jogador mais forte, ou mesmo um professor, um treinador para ajudar, para dar essa ajuda, eu acho que é fundamental. Bacana. Agora, competição. Quais foram os grandes desafios em competição? Você foi lá para o presencial, começou a jogar torneios, foi, por exemplo, escolher quais torneios, as viagens. Como que você fez para montar dentro de uma possibilidade aí de calendário de eventos, né? Porque são duas coisas. Uma coisa é o preparo para os eventos, é ter uma planilha de treinamento, um cronograma, ter um método, ter um material. Agora, é a hora de você colocar aquilo em prática. Então, para quem tem pretensões de titulação, tem que ir para os torneios pensados. Na Federação Internacional, você vai ter o rate blitz, você vai ter o rating rápido e o pensado, mas a titulação vem nos torneios pensados, o rating pensado. E aí, o que você jogou, o que você fez aí para se preparar para ter um desempenho melhor, uma performance melhor em torneios, em competição. Então, assim, o ano passado,
Que nem eu falei assim, eu voltei a treinar a questão de uns 3 anos. O ano passado que eu fui jogar pela primeira vez um torneio feed mesmo, assim, que eu abri rate feed, que no caso eu joguei o brasileiro amador, né? Então, e no final do ano, mais ou menos, foi lá, acho que em outubro, teve o SP Open, que é organizado aí pelo Cricor, que fica aqui em São Paulo, né? Então foram os dois assim torneios feed, digamos assim, com um ritmo mais clássico, pensado, né? Então que eu entrei, eu falei assim, eu vou participar desses dois, porque até então eu participava de alguns, que nem eu falei assim, eu participei de eventos assim, de torneios no clube. Lógico que você quer ganhar, mas não tem a mesma, digamos assim, para um jogador, vamos colocar assim, principalmente um amador, ou que não seja profissional, você dá uma importância. Imagina ser campeão do brasileiro amador. Eu acho que ou que ficasse em segundo, em terceiro, enfim. Como eu nunca tinha participado, eu falei assim, bom, eu treinar, vou treinar e vou ver a classificação que eu fico. Ou seja, eu vou tentar fazer o melhor possível para ver a classificação que eu fico e depois pegar as partidas. E analisando, esse ano eu já tinha feito um cronograma, né? Mas por conta do que está acontecendo aí, deu uma quebrada, ou seja, iria participar do Brasileiro Amador, do SP Open, no final do ano, se não mudar, tem o Pan-Americano Amador também. Então, como assim a questão do tempo também para ficar jogando bastante, para mim é um pouco complicado, né? Então eu tento visar alguns torneios que me chamam mais a atenção, né? Então, por exemplo, jogar um brasileiro amador, jogar o Pan-Americano amador, que se continuar, se nada mudar, vai ser aqui em São Paulo também. Então, ver esses torneios que acabam chamando mais a atenção. Às vezes, se aparecer algum IRT, enfim, a gente. Eu tinha feito, pelo menos a minha pretensão esse ano era participar do Brasileiro Amador, do SP Open e do Pan-Americano Amador, né? Pelo menos esses três. Até porque também envolve a questão de tempo, né? Porque não é um torneio de um dia só, né? Que nem um torneio Blitz, uma coisa assim. Então, às vezes você tem que parar lá uns 5, 6 dias para se dedicar, né? Porque aí, nesse caso, eu sou bem focado, né? Ou seja, por exemplo, digamos que assim, eu fiz lá a inscrição pro Brasileiro Amador e vou jogar o Brasileiro Amador. Seja 4, 5, 6 dias, eu só tô pensando nisso. Aí eu assim, meio que esqueço das demais coisas, assim. Eu só acompanho, obviamente, você não pode se desligar 100% da atividade que a gente tem, mas acordando e indo dormir pensando nisso, né? Tentando colocar uma coisa mais preparada. Então, assim, eu tento pelo menos esses grandes eventos, né? Colocar esses no calendário. E alguma coisa que seja fora de São Paulo, aí eu também tenho que ver a questão também do tempo, porque o que acontece? Na pior das hipóteses, se acontece alguma coisa lá na empresa lá e tudo mais, se eu estou aqui em São Paulo, é prioridade, né? Então eu saio de lá e vou e resolvo, se preciso for, né? Graças a Deus, o ano passado não precisei, tava tranquilo, né? Então, assim, conseguir equilibrar as duas coisas. Mas, enfim, a gente tem que conseguir equilibrar essas coisas, né? Ou seja, nosso serviço, nossa vida, digamos assim, tradicional com a competição. Mas é sempre visando, assim, esses maiores campeonatos, né? Não maiores, assim, no sentido talvez, de grande premiação, mas é porque chama atenção para a gente, né? Que é amador, assim, um brasileiro, fosse um paulista, um pan-americano, um sul-americano amador, um mundial amador, só que daí normalmente é fora do Brasil. Então são esses que acaba chamando mais atenção. Inclusive uma coisa que você tocou no assunto, chama a atenção também de nós, assim, né? Eu digo nós porque eu converso com os jogadores, sim, a questão de ter uma titulação. Isso daí também mexe um pouco com a nossa com a nossa imaginação, né? Então, assim, quem não quer, né, conseguir conquistar? É uma conquista de quem treina, né? É como se fosse
o reconhecimento de um trabalho feito, né? Então, são esses campeonatos, né? Agora, lógico, tem aqueles de final de semana, né? Que às vezes a gente joga, né? Tem no Clube de Xadrez São Paulo, eu jogo também, às vezes, agora jogava, né? Porque não está dando para jogar agora presencial, mas quando voltar com o pessoal lá do Clube de Xadrez São Caetano, enfim, a gente vai. E aí são aqueles torneios que tem do clube, e aí você quer ganhar, tem aquele cara que às vezes você perde dele, perde, você quer ganhar. Então, vai uma mescla desses campeonatos, né, que são mais chamativos, digamos assim, né, e esses outros torneios, às vezes mais rápidos e tal, você tem lá um pessoal que você joga que você quer se divertir ali com eles, tem um cara que sempre bate em você, daí você não vê a hora de conseguir ganhar dele, ou outro que é aquele lá que você fica, ganha uma, perde outra, e vai aquele placar equilibrado, e assim vai indo. Bom demais. Olha, o Sérgio, ele fez aqui no Clube Xadrez Online um treinamento que estava previsto para 5 meses. 20 aulas, uma aula semanal. E o Sérgio tem um perfil que eu gosto muito de ver nos alunos. Dificilmente um curso previsto para 5 meses, o aluno consegue cumprir em 5 meses. Ele tem um compromisso ali na semana, sei lá, a internet dá problema. O Sérgio não perdeu nenhuma semana. Nenhuma semana. Ele fez o curso inteiro dentro da programação. Então, eu acho que isso conta muito para o desenvolvimento, né? Você ter esse envolvimento, você se doar para aquela área, né, que você está pensando em se desenvolver, conta muito. Monta um cronograma, busca desenvolver essa expertise em profissionais, né, que como se fossem mentores, já passaram por ali, já conhecem o caminho, fica mais fácil apontar esse caminho para os alunos, mas tem que ter essa disciplina. Eu gosto muito desse perfil seu de disciplina. Agora, para a gente fazer as considerações finais, essa entrevista, se deixasse, a gente ficaria aqui horas, né? Como a gente ficou, dificilmente a aula nossa terminava, é prevista para 1 hora, a gente ficava conversando e tal, mas como tem o perfil de meia hora, né? Esse quadro, então a gente já vai terminando aqui. Mas eu queria que você falasse aí fizesse as considerações finais, mas colocasse 2 pontos em relação ao que você já viu de xadrez hoje. O xadrezista do zero. O cara começou do zero. O que você recomenda para ele? E o cara que está mais ou menos no seu nível aí, tem um nível bom, está estudando e tal, o que você pode projetar para ele? Eu faço isso, eu estou fazendo isso e certamente vai dar certo. Aí pode falar de outros treinadores que você passou, está passando, coisas que você recomenda, que você viu, né? O xadrez online é só uma fonte de treinamento, tem tantas outras, e é o que você falou, tem que aglutinar, né? Tem que juntar expertise, tem que juntar conhecimento de onde ele vier, pode ser conhecimento pago, pode ser conhecimento gratuito. Então, enxadrista do zero, o que você recomenda para ele? Enxadrista que está aí no seu nível, que já avançou bastante e tem suas pretensões, conta aí também das suas pretensões e as considerações finais. Vamos lá. Ok, vamos lá. Assim, ó, a primeira coisa é que nem a gente conversou aqui no começo, o meu objetivo é competição. Mais uma vez, eu falo assim, eu entendo o valor do xadrez como arte, como entretenimento, como uma ferramenta lúdica. Então, a primeira coisa também é assim, tanta pessoa, ou também quem estiver vendo aqui assim, eu quero ensinar meu filho, quero ensinar meu sobrinho, tem que deixar à vontade, porque assim, ele tem essa questão do entretenimento, às vezes a criança ou mesmo o adolescente, ou o adulto também que está aprendendo, vai querer jogar só por uma diversão, numa reunião ali de família, mexer as peças e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, aprende a ver. Você gosta de competir? Aí você vai ter que começar a treinar. Aí você vai ter que começar realmente a buscar mais material para que você possa se desenvolver. E se não for, também tudo bem. Cada um tem um objetivo. O importante é justamente isso, você ver qual que é o seu objetivo. Eu digo isso porque, por exemplo, na minha família ninguém joga, né? Assim, não tive ninguém que me ensinou, né? Que nem eu comentei, foram meus amigos.
Uma vez os meus sobrinhos vieram aqui em casa e viram o tabuleiro e pediram para eu ensinar. Então, às vezes, quando eles vêm, eles pedem para jogar, para brincar, e eu brinco. Eu não fico. Se amanhã ou depois algum deles quiser falar assim, vamos treinar, nossa, peguei gosto, vamos. Treino. Se vem aqui em casa que é só brincar, vamos só brincar. Não tem problema. Entendeu? Porque até depois que você decidir ir para uma questão mais de competição, né? Ou quando você quer se desenvolver em alguma área, exige uma dedicação, né? Aí cada um tem que montar o seu planejamento de acordo com a sua realidade, com a sua perspectiva, né? Aí para que possa desenvolver. Então, o jogador que está começando, assim, só posso dizer o seguinte: aprende a jogar, começa a jogar. É muito xadrez, assim, realmente assim, é uma coisa que te arrebata, assim, né? É uma paixão, digamos assim, né? É uma coisa que você começa a jogar, você quer melhorar, mesmo que seja uma questão lúdica, mas você quer sempre estar jogando. É divertido, você consegue passar bons momentos com as pessoas jogando xadrez, né? Isso daí, falar para quem está começando. Então, assim, vai tranquilo, fica sossegado, começa a aprender a jogar. Quiser ir para competição, vai. Se quer só a questão lúdica, vão ter os benefícios do mesmo jeito, né? Então, acho que é importante jogar, importante que jogue e se divirta e goste, né? Nada forçado, porque senão depois não desenvolve. Para um jogador que já tem um certo tempo, né? Tá para lá e para cá, né? Vai e volta, porque às vezes parece que a gente começa a conseguir um pouco de hate no online ou mesmo na feed, alguma coisa, depois parece que volta e parece que ele dá ciclo, não sai do lugar. Ó, um conselho que eu posso dar com relação a treinamento não é nem tanta questão técnica, né? Assim, olha, pega esse livro, aquele livro, até porque tem o seu canal, tem canais aí excelentes, assim, de pessoas tituladas, pessoas que entendem bem mais, muito mais, e conseguem falar isso com propriedade. Uma coisa que eu falo sobre treinamento, né, que nem eu falei assim, a questão de vendas, que me ajudou a entender essa questão de meta, de disciplina, é o seguinte: muitas vezes você vai planejar, então você vai planejar um cronograma, vai desenhar ali que seja semanal, que seja mensal. Principalmente para quem não está acostumado, você vai começar a fazer e você vai dar uma falhada. Então, assim, você planejou, esse mês eu vou treinar 4 vezes na semana. Vai ter semana que você não vai treinar. Você não vai treinar, você vai esquecer, vai aparecer alguma coisa, você vai deixar para lá. E muitas vezes, quando começa a acontecer isso, a pessoa se frustra. Puxa, olha, eu já perdi aqui um treinamento, era para eu treinar na terça-feira, não treinei. Aí o que ela faz? Fala assim, normalmente a pessoa fala assim, a semana que vem eu volto a fazer o roteiro. Não desiste. Falhou nesse daqui? Qual que é o próximo dia? Na quinta? É quinta e sexta? Quinta e sexta você continua trabalhando. E ainda assim vão acontecer algumas vezes que até você criar essa disciplina, esse hábito, principalmente para quem não está acostumado, leva um tempinho. Então, assim, não desiste, não fica frustrado. Eu falhei isso daqui. Você vai começando pouco a pouco, você vai começando a pegar esse hábito e às vezes até colocar na sua rotina, né? Porque se não fazia parte da rotina, então às vezes você acaba deixando de lado, você esquece ou aparece alguma outra atividade para você fazer, seja ela, né, qual for. E isso muitas vezes eu já treinei vendedor, equipe de vendas, assim, eu sei que isso daí frustra. Ou quando você também não bate a meta, porque você põe um objetivo, eu vou tentar subir tanto de rate, eu vou tentar ficar num determinado torneio entre os 10, por exemplo, entre os 10 melhores, alguma coisa assim, né, os 10 primeiros. Então, assim, você coloca uma meta, só que tem que ser uma meta real, né? E que seja fácil que não seja nem tão fácil de alcançar, mas também que não seja impossível. E aí você busca, olha, eu não consegui atingir aquela meta, por que eu não consegui atingir? Só que você começa com pouco. É que nem eu falo assim, às vezes assim, eu nunca tive um roteiro de treinamento, então eu vou começar a treinar 4 vezes por semana.
O que você vai treinar, aí é uma outra história. Porque, primeiro, se você não tem o costume, o hábito, a disciplina de treinar, você vai pegar um treinador e falar assim, olha, na segunda você treina abertura, na terça você treina meio jogo, tal, tal. Porque ele vai, às vezes, falhar. Então, você tem que criar esse hábito e não desistir. Entendeu? Então, se ter essa disciplina, essa determinação é o seguinte, essa semana não foi, então na próxima semana são 4 dias, e não adianta ser afoito, tá? Assim, eu não tenho o hábito de treinar, então eu vou treinar agora 7 dias por semana. Na terceira semana, você já não está treinando 7 dias por semana, você começa a se frustrar, você vai começar a parar. Então tem que ser uma coisa mais razoável. E aí, conforme você vai evoluindo, você pode aumentar, porque aí também envolve você aumentar a carga horária que você vai treinar em cada dia, né? Então, assim, é você começar a dar tempo para você se adaptar a essa rotina, né? Então, precisa ter isso daí. E com relação ao objetivo, até a gente já chegou a conversar anteriormente, hoje, a gente conversando hoje, né? O meu objetivo é pegar a titulação de mestre FIDE, pelo menos mestre FIDE, né? E eu digo assim, porque pelo menos é porque assim eu sei que envolve uma questão de MI, de GM e tudo mais, envolve, por exemplo, um investimento de tempo e dinheiro que, por exemplo, hoje eu não tenho. Ou, por exemplo, MI ou um GM de você fazer determinadas viagens, mais ou menos assim. Isso assim, ó, veja só, conversando com pessoas que têm titulação e tudo mais para entender, para montar um cronograma. Eu não vou ficar citando nomes, mas conversando com mestres e tudo mais. Então, por exemplo, envolveria ter que ficar aí de 6 a 8 meses viajando para torneios. Um exemplo, hoje eu não teria condições de fazer isso. Não estaria disposto a fazer isso. Né? E nem conseguiria. Foge da minha realidade hoje. Então, o que acontece? Não adianta eu colocar uma meta de ser MI se eu já sei que eu não estou disposto a fazer isso ou não estou preparado para começar a fazer isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de MF, já conversei com alguns para me dar um direcionamento. Só que quando eu digo MF, né, MF, não é no final de 2020, não é no final de 2021, nem de 2022. A gente está falando de um planejamento aí de pelo menos de 10 a 12 anos. De 10 a 12 anos da data de hoje, digamos assim, que não é tão bem a data de hoje, mas tô vendo aí um horizonte de 10 a 12 anos, mais ou menos isso. Então, assim, é você colocar a meta e começar a fazer o que tem que ser feito, né? Então, é o planejamento. Então, você tem um planejamento semanal, que é o curto prazo, aí tem um de médio prazo, participar de alguns torneios, para ver se a gente consegue chegar lá na meta final. Ou seja, então, assim, tem que ser uma coisa mais factível. Não adianta falar de tornar MF. Tudo bem, pode acontecer em 2022, acho pouco provável, né? Porque a gente sabe a carga que eu consigo treinar e tudo mais, o ritmo de desempenho, enfim, algumas outras coisas que a gente já vai entendendo. Mas é assim, é colocar meta e ir atrás, e buscar, fazer uma coisa que eu aprendi é o seguinte, né? A gente coloca a meta, contanto que ela seja uma meta viável, né? Não é assim, será que eu vou conseguir? Uma vez que eu coloquei a meta, o que eu preciso fazer para conseguir alcançar a minha meta. E aí é isso daí, aí é treinar. Se ainda tiver um tempinho, só para comentar, que nem você falou de ter contato, de tudo mais, eu costumo acompanhar, que nem eu falei assim, não vou dizer que é um melhor ou pior, tá? Que nem eu falei, cada um tem para todos os gostos hoje na internet, tanto nacional como internacional, em espanhol, em inglês, em russo. Então, eu acompanho muito o seu canal, eu gosto bastante. Eu gosto do canal do Adriano Vale, né? O Xadrez Vale, eu também acho ele bem didático, traz bastante material. Acompanho lá a academia do Rafael Leitão, também que tem uma bagagem muito boa, também tem uma didática muito legal. E do Evandro Barbosa, que eu sei que você conhece, né? Que
Você treinou ele por um tempo. Então, também, o que eu gosto bastante, tem bastante conteúdo também, tem boa didática. Né? Então, assim, e contato mesmo com o titulado, mas assim, eu tenho com você, né, que a gente acabou já desenvolvendo já há algum tempo, a gente tem conversado, e recentemente com o Peliquian, daí não precisa nem falar, né, porque, todo mundo conhece, né, é referência nacional e internacional, então também recentemente comecei a ter um contato com ele aí, um treinamento aí semanal aí que ele faz com o pessoal aí do clube, né? Então, tô participando lá, então, e aí a gente vai, e também um pouco também, né? Talvez não tanto esse contato direto que nem eu acabo tendo contigo, mas com o Álvaro também, né? Então, também já de algum tempo aí, pelo menos assim, algumas coisas que ele tem pontuado para mim tem ajudado bastante. Essa é a diferença de quando você tem um contato com um jogador mais forte, no caso titulado, que às vezes uma questão aí de meia hora, 40 minutos que você conversa com ele, né? Ou às vezes nem tanto isso, uma questão que você levanta com ele ali no WhatsApp, uma coisa assim, e ele te responde, já te abre um horizonte para te dar um direcionamento. Então, Bacana demais. consideração final joga xadrez. E seja feliz. Seja Aê, feliz. muito bem. Ô Sérgio, obrigado demais aí, né, por contar a sua trajetória bonita aí de esforço, né, de empenho diário de melhorar o xadrez e ter as metas. É isso aí, né? Trace uma meta e vá lá como se fosse uma cenourinha, vá atrás dela. Beleza? Valeu, pessoal. Sérgio, obrigado. Vamos em frente Obrigado. rumo à maestria no xadrez. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau.